Olá, meu nome é Raquel, para você que está chegando por aqui agora. Nós estamos lendo o livro Diário de Berlim, escrito pelo jornalista William Shirer, e estamos neste momento, na primavera de 1940, justamente quando a guerra começa a se alastrar pela Europa. Vamos lá, desta vez William Shirer nos escreve desde Berlim no dia 10 de maio de 1940. Ele diz o seguinte: abateu-se o golpe sobre o Ocidente. Pela madrugada de hoje, os alemães invadiram a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. É a cartada que Hitler está jogando para conseguir a vitória agora ou nunca mais. Segundo todas as aparências, era exato que a Alemanha não poderia resistir à guerra econômica. Assim, resolveu atacar enquanto os seus exércitos dispõem dos suprimentos necessários, e a sua aviação se mantém superior à dos aliados. Parece que Hitler compreende perfeitamente bem que está arriscando tudo nesta cartada. E, na ordem do dia que enviou aos seus exércitos, começa com as seguintes palavras, abre aspas, chegou a hora da batalha decisiva para o futuro da nação alemã. E conclui, a batalha que hoje se inicia decidirá o futuro da nação alemã para os próximos 1000 anos. Fecha aspas. O que acontecerá realmente se ele perder? No meu ponto de vista, Hitler tinha 3 escolhas a fazer: esperar e defender-se no campo econômico, tal como fez durante todo o inverno; defrontar-se com os aliados num terreno mais propício, digamos nos Balcãs; ou procurar uma decisão no Ocidente, com um ataque através dos 2 países neutros, Holanda e Bélgica. Escolheu justamente esta última hipótese, a mais arriscada de todas. Não posso pretender que estava preparado para a notícia. Essa construção, não posso pretender, quer dizer, não posso fingir, esse to pretend, que é uma coisa da tradução, né? Ele está dizendo que não pode fingir que estava preparado para a notícia. Na realidade, depois da minha última transmissão habitual da noite passada, 45 minutos após a meia-noite, tempo em Berlim, dirigi-me para casa e dormia o sono solto quando o telefone tocou, já pelas 7 horas da manhã de hoje. Era uma das pequenas da Rundfunk que se apressou a transmitir a notícia. A que horas deseja irradiar a sua crônica? Perguntou ela. Logo que possa chegar aí, respondi eu. Ribbentrop vai dar uma entrevista coletiva no Ministério do Exterior às 8 horas, avisou. Não interessa, retorqui. Avise Nova York, envie para lá uma mensagem urgente para o monitor DJL, dizendo que dentro de 1 hora estarei no ar. Para falar a verdade, passaram-se 2 horas ou mais antes que eu pudesse entrar no ar. Foi o tempo de me vestir, de correr a Rundfunk, de pôr-me ao corrente de todo o assunto. Na Rundfunk, a agitação era enorme e tive que gastar algum tempo antes de conseguir os diversos comunicados das mãos dos locutores alemães. Felizmente, os censores, que naturalmente tinham sido avisados durante a noite, já se achavam a postos e não me prenderam durante muito tempo. Impediram-me apenas de dizer no início do noticiário que os alemães estavam invadindo a Holanda e a Bélgica. Negaram que assim fosse. Acabei ficando irritado, mas por fim achei que, uma vez que os censores tinham deixado passar a palavra invasão 3 vezes no script, valia a pena usar a expressão estão marchando em território da Bélgica e da Holanda na abertura da crônica, para poder oferecer aos ouvintes norte-americanos uma narrativa dos acontecimentos feita de Berlim. Não gostei da concessão, mas tratava-se de sacrificar toda a notícia apenas em consequência de uma simples palavra. E de mais a mais, a América sabia muito bem reconhecer uma invasão. Mais tarde, devo dizer que os berlinenses receberam a notícia da luta, que segundo Hitler vai resolver o futuro da nação nesses próximos 1000 anos, com a sua calma habitual.
Nenhum deles se postou em frente da chancelaria, como em geral acontece por ocasião dos grandes acontecimentos. Poucos se abalançaram a comprar os vespertinos que publicavam as últimas informações. Por um motivo qualquer, Goebbels proibiu que os jornais tirassem edições extras. O memorando alemão, entre aspas, justificando esta última agressão de Hitler, foi entregue aos embaixadores da Bélgica e da Holanda por volta das 6 horas da manhã de hoje. Isto é, quase 1 hora e meia depois que as tropas alemãs já tinham violado os respectivos territórios neutros. O fato, segundo creio, estabelece um novo recorde de cinismo e imprudência, mesmo em se tratando de Hitler. Esse memorando exige àqueles dois governos que deem as necessárias ordens às suas tropas, a fim de que estas não oponham a mínima resistência aos soldados alemães. Abre aspas. Se as forças alemãs vierem a encontrar alguma resistência na Bélgica ou na Holanda, a mesma será combatida por todos os meios. E os governos belga e holandês sozinhos arcarão com a responsabilidade das consequências daí advindas pelo derramamento de sangue que então será inevitável. Fecha aspas. Esse mesmo memorando, que Ribbentrop também leu para os correspondentes estrangeiros na entrevista coletiva das 8 horas, sustenta que a Grã-Bretanha e a França estavam na iminência de desfechar um ataque contra a Alemanha através dos Países Baixos, e que, assim sendo, o Reich tinha achado necessário enviar as suas tropas a fim de salvaguardar a neutralidade da Holanda e da Bélgica. Essa hipocrisia idiota é baseada no que diz um documento espúrio do alto comando, que afirma possuir as provas de que as tropas aliadas estavam prestes a marchar através do território da Bélgica e Holanda, num esforço que visava a conquista da zona do Ruhr. Torna-se evidente que o exército alemão desfechou o ataque com todos os meios de que dispõe. Toda a aviação foi lançada à luta, sendo indiscutível que procurará tirar as vantagens possíveis da sua superioridade sobre os aliados. O alto comando anuncia que já pela madrugada, a Luftwaffe bombardeou dezenas de aeródromos da Holanda, Bélgica e França, chegando nesta última a ir até as proximidades de Lyon, no sul. Além disso, a novidade. Um dos comunicados refere-se a tropas alemãs descidas pelos ares em diversos aeroportos belgas e holandeses. Os alemães informam que essas tropas conseguiram capturar os referidos aeródromos e ocupar os terrenos adjacentes. Aparentemente, embora o censor do alto comando não me permitisse dizê-lo nas minhas crônicas de hoje, as tropas nazistas deixaram cair milhares de paraquedas na retaguarda inimiga. Uma informação divulgada há pouco, dizendo que esses paraquedistas já haviam ocupado parte de Roterdã, ainda não foi confirmada. Isso parece inconcebível, mas, depois da Noruega, tudo pode acontecer. As primeiras notícias fornecidas pelos alemães adiantam que as suas tropas atravessaram o rio Mosa e capturaram Maastricht, além de terem penetrado em territórios da Bélgica e Luxemburgo. Esta noite, o exército alemão estende-se defronte de Liège, que por vários dias conseguiu deter o avanço das tropas germânicas em 1914, e onde Ludendorff atraiu as atenções sobre si pela primeira vez. Começou também a guerra contra as populações civis. Notícias vindas do outro lado afirmam que os aviões alemães já mataram inúmeros não combatentes. Esta noite, os nazistas, por sua vez, afirmam que 3 aparelhos aliados deixaram cair as suas bombas em pleno centro da cidade de Freiburg, matando 24 civis. Como amostra do que vai ser esta fase da guerra, um dos comunicados da noite diz que, abre aspas, daqui por diante, qualquer bombardeio que o inimigo levar a efeito contra civis alemães será respondido por um número de aviões alemães 5 vezes maior,
que bombardearão também as cidades francesas e inglesas. Fecha aspas. Note-se a técnica nazista empregada neste caso. Primeiro, essa declaração faz parte da guerra de nervos contra o inimigo. Segundo, destina-se também a fazer com que a população alemã suporte os bombardeios aéreos com a afirmativa de que os ingleses e franceses estão sofrendo outros bombardeios 5 vezes piores. Essa é uma amostra. Aqui vai outra. Quando os embaixadores da Bélgica e da Holanda solicitaram os respectivos passaportes a Wilhelmstrasse, ainda hoje cedo, apresentando ao mesmo tempo fortes protestos contra a cruel violação da sua neutralidade, foi desde logo publicada uma declaração oficial dizendo que, abre aspas, um funcionário de serviço no Ministério do Exterior, depois de ler os termos dos 2 protestos arrogantes e estúpidos, recusou-se a aceitá-los e pediu aos 2 diplomatas que solicitassem os respectivos passaportes pela forma habitual. Fecha aspas. Os alemães estão loucos. Estou exausto, depois de ter passado todo o dia irradiando e enojado de tanta indignidade. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.